Que maravilha foi esse dia, não é verdade? Se manifestar pacificamente nas ruas da cidade de Londrina e declarar que Jesus Cristo é Senhor da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. É maravilhoso poder ver isso. Nós participantes dessa democracia, dessa história que Deus tem escrito nas nossas vidas. E falar em história, em falar em situações como essa, tenho certeza que você já leu ou se deparou com um filme, quem sabe, e se viu naquela história, ou viu partes da sua história. Nossa, eu já vivi isso já aconteceu na minha vida também. Ou quem sabe, vou além, quem sabe você tenha lido a palavra de Deus, e na palavra de Deus você fala assim: nossa, eu sou igualzinho fulano ou ciclano. Alguém já se identificou com alguma história da Bíblia assim com a sua vida ou não? 3, 4 pessoas, só 5, mais ninguém, só eu. Por favor, gente, seja realista. Alguém já se identificou ou não? Não quero te forçar. Ah, obrigado. Você pode estender a mão, então tá bom. Pensei que estava com alguma artrite, alguma coisa assim. Então, se você já se identificou, você é que nem eu, e você já deve ter prestado atenção numa frase que aparece em algumas novelas. Ih, tá com nada, né? Ou filme. Quer ver essa frase que eu vou colocar aqui na televisão para você? Você já deve ter visto essa frase. E esta é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com nomes, pessoas, fatos ou situações da vida real terá sido mera coincidência. Ou seja, qualquer semelhança é mera. Então, toda vez que agora nessa mensagem eu falar assim, qualquer semelhança, você vai responder, é mera? Ok, então qualquer semelhança? Obrigado. Qualquer semelhança? Qualquer... Não falei semelhança. Mas obrigado, você vai participar comigo hoje na mensagem então. Mas eu quero falar de uma história na Bíblia que na verdade é um pouquinho diferente disso aqui. A história que eu e você nos identificamos muito bem. E a Bíblia é demais nisso. A Bíblia realmente é como se fosse um grande espelho das nossas vidas. Você lê a Bíblia e fala, nossa, está falando comigo. A Bíblia é extraordinária porque ela registra histórias, homens e mulheres, que na verdade não são super-homens nem super-mulheres. Na verdade, Deus arquitetou a Bíblia justamente para mostrar que existem homens e mulheres assim como eu e você, cheios de falhas e limitações, e mesmo assim eles são usados por Deus. Por exemplo, o rei Davi, o grande e famoso rei Davi, é tido como um exemplo máximo dessa história. Ele foi o grande homem segundo o coração de Deus, mas mesmo assim a Bíblia não deixa de registrar as suas quedas. Inúmeras quedas, diga-se de passagem, que Davi teve, mas em todas as quedas, além de Davi cair no pecado, ele caiu em arrependimento, e buscou o Senhor e buscou restauração. Ou seja, quando nós lemos a Bíblia, nós somos libertos de sermos perfeitos. Existe um perfeito na Bíblia, e nós temos que deixar a perfeição com Ele, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Ele tem que ser perfeito, eu e você não. Nós buscamos a perfeição, é claro que buscamos. Nós buscamos ser pessoas melhores, é claro que buscamos. Mas nós ainda estamos sujeitos à nossa velha natureza, estamos sujeitos a tropeçar no pecado, não por uma coisa que eu queira fazer, mas acidentalmente tropeçar no pecado. E a Bíblia é isso, e eu quero que você então abra num dos livros da Bíblia que mais fala sobre isso aí, o verdadeiro espelho do coração do ser humano, que é o livro de Juízes. Então abra comigo, em Juízes capítulo 2, Juízes capítulo 2, nós vamos ler do versículo 6 ao versículo 19, Juízes vem depois de Josué, Juízes capítulo 2, nós vamos fazer a leitura do versículo 6 ao versículo 19. Se alguém não tem a Bíblia ao seu lado, por favor, compartilhe a Bíblia com essa pessoa. Nós vamos fazer uma longa leitura. Todos acharam, amém? Quase, né? Estou ouvindo várias páginas da Bíblia aí. Mas olha aqui para mim, antes de eu entrar nessa passagem, eu quero só explicar o contexto, porque nós vamos cair de paraquedas dentro de uma história, e para você entender onde você está caindo, você precisa prestar atenção aqui. Na verdade, essa aqui é uma sequência da história de Israel. Nós temos que vir um pouquinho antes da história para a gente entender. Fala de quando Moisés foi usado por Deus para libertar o povo do Egito. Você conhece essa história? As 10 pragas, Faraó, e o povo passa o Mar Vermelho e vai em direção à terra prometida. A terra prometida. Mas o que acontece? Durante 40 anos eles ficam rodeando o deserto. E vai para um lado e vai para o outro e não chega à terra prometida nunca. Até que em Josué e não em Moisés, Josué na verdade é o sucessor de Moisés, Deus cumpre essa promessa e faz com que o povo se adentre na terra prometida. Você conhece aquela história de Jericó e tantas outras. E depois que eles tomam posse,
Josué começa com os anciãos de Israel a deliberar as terras, as regiões onde as tribos de Israel deveriam conquistar aquelas regiões. Então é o seguinte, a tribo de Benjamim vai para aquela região, vocês têm que ir lá fazer isso e isso. A tribo de Manassés e assim por diante. Ele começou a distribuir as terras. Então chega-se o período de Juízes. O período de Juízes, na verdade, é mais ou menos 300 anos na história do povo de Israel. E nós vamos ver o que está acontecendo na hora deles conquistarem essas regiões. Cada tribo tinha que conquistar determinadas regiões dentro da terra prometida, dentro da terra que mana leite e mel, e isso nos leva à história. Juízes 2, versículo 6 em diante fala: havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herança, para possuírem a terra. Serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias os anciãos que ainda sobreviveram por muito tempo depois de Josué, e que viram todas as grandes obras feitas pelo Senhor a Israel. Faleceu Josué, filho de Num, servo do Senhor, com a idade de 110 anos. Sepultaram no limite de sua herança, em Timnat-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do monte Gaás. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração, e outra geração após ele se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses agentes que havia ao redor deles, e os adoraram e provocaram o Senhor a ira. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e os deu na mão dos espoliadores, que os pilharam, e os entregou nas mãos dos seus inimigos ao redor, e não mais puderam resistir a eles. Por onde quer que saíam, a mão do Senhor era contra eles para o seu mal, como o Senhor lhes dissera e jurara, e estavam em grande aperto. Suscitou o Senhor juízes, que os livraram das mãos dos que o pilharam. Contudo, não obedeceram aos seus juízes. Antes, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, na obediência dos mandamentos do Senhor, não fizeram como eles. Quando o Senhor lhes suscitava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz. Porquanto o Senhor se compadecia deles ante os seus gemidos, por causa dos que o apertavam e oprimiam. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e o adorando. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Mas para você entender isso aqui, você viu que mostra um ciclo, e nós vamos ver daqui a pouco esse ciclo. Você tem que entender o que Deus pediu para que aquelas tribos fizessem ao adentrar naquelas regiões que eles tinham que conquistar. Veja aí no começo do capítulo 2, no versículo 2 e versículo 3, o que o Senhor havia dito a eles? O Senhor havia dito o seguinte: vós, porém, olha só o que é escrito aí no versículo 2, não fareis aliança com os moradores dessa terra, antes derribareis os seus altares, contudo não obedecestes a minha voz. É Deus falando para Israel, que é isso que fizestes, pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós, antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Quer saber o que o povo de Deus fez? Juízes capítulo 1, veja só alguns pequenos versículos. Juízes capítulo 1, versículo 19, diz que esteve o Senhor com Judá, e este despovoou as montanhas, porém não expulsou os moradores do vale, porque tinha o quê? Carros de ferro. É uma tribo de Judá. Versículo 21, porém os filhos de Benjamim, a tribo de Benjamim, não expulsaram os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes, os jebuseus habitam com os filhos de Benjamim. Versículo 22 fala sobre a casa de José, a tribo de José, e no versículo 25 fala o seguinte, no final do versículo 25, porém, aquele homem e toda a sua família deixaram ir. Eles pouparam algumas pessoas ali. Versículo 27, Manassés não expulsou os habitantes de Bet-Sean. Versículo 29, a tribo de Efraim não expulsou os cananeus. Versículo 30, Zebulon não expulsou os habitantes de Quitron. Versículo 31, Asser
não expulsou os habitantes de Aco. Versículo 33, Naftali não expulsou os habitantes de Bet-Semes. Versículo 34, os amorreus arrendaram as terras de Dan até as montanhas e não os deixavam descer ao vale. É isso que o povo do Senhor diz. No versículo 2 e 3, capítulo 2, Deus fala, olha, eu pedi para vocês expulsarem, derrubarem seus altares, vocês não obedeceram a minha voz, porém agora, esse povo vai servir de laço para vocês. O pessoal dos jovens aqui sabe aquela música, sai que é laço? Vocês sabem, se eu estou analisando, vocês sabem. Sai que é laço, chuta que é laço, não é assim mais ou menos? Chuta que é laço. Eu não vou fazer coreografia aqui, não, senão o pessoal vai dar risada de mim. Mas é sai que é laço. Eles não entenderam isso. Deus estava ensinando para eles. Essa música é muito mais antiga do que a gente pensava. Aí, Deus já falava, sai que é laço. E tem muito namoro aí que é laço, né? Laço do inimigo na vida das pessoas. Mas vamos voltar aqui na história. E fala a Deus. Eu quero mostrar para vocês aqui um ciclo vicioso que está descrito aí nos versículos que nós lemos no capítulo 2. O ciclo dos juízes. Esse ciclo aqui que está demonstrado nessa tela é o ciclo dos juízes. Ela começa com a geração que se esquece, que é uma geração, diz a palavra, que se levantou, que se esqueceu, que não conhecia mais o Senhor. Nós vamos analisar isso daqui a pouco. Então vem a opressão dos inimigos, porque Deus falou, vocês não expulsaram, eles vão servir de laço para vocês. Daí o povo entra em arrependimento. Quando tem um problema, o que a gente faz? Deus, misericórdia de mim, tem misericórdia, Senhor, me salva. O povo entrou em clamor. Qualquer semelhança é? Obrigado. Deus escolhe então um juiz. E os juízes aqui, nós temos que dar uma pausa para te explicar. Juízes eram homens ou mulheres que eram representantes de Deus no meio do povo. Eram homens capacitados por Deus, que falavam em seu nome e julgavam as causas no meio do povo, mas também lideravam o povo para ser libertos da opressão dos inimigos. Então, quando Deus levantava esse juiz em resposta ao clamor do povo, e Deus é misericordioso, Ele sempre levantava um juiz, por exemplo, vou dar alguns nomes aqui de juízes que você conhece muito bem, a juíza Débora, o juiz Eude, que era canhoto, tem uma história muito interessante, que ele colocou uma espada do lado direito dele, porque ele tinha que puxar a espada logo e matar o inimigo, muito interessante essa história, no livro de Juízes você vai ver. O juiz Gideão, nós temos até falando sobre o Gideão da oração, quem sabe você precisa aprender um pouco. Recentemente, o Reverendo Ozzy pregou sobre o Gideão, o juiz Gideão. Também um dos mais famosos, o grande Sansão, com sua cabeleira e toda a sua força, era um juiz que Deus levantava no meio do povo. Deus escolhia essas pessoas e capacitava elas para uma missão especial. Quando Deus levantava esse juiz, vinha um grande período de paz. E um detalhe muito interessante, que o período de paz sempre excedia em muito o período de opressão dos inimigos. Mas, como todo homem e mulher, como eu e você, esses homens eram limitados, eram humanos, e eles morriam. E ao morrer o juiz, o povo todo caía no mesmo ciclo, e o ciclo se reiniciava. A geração se esquecia, a opressão dos inimigos, levanta o clamor. Então você precisa ter esse ciclo na sua mente quando você se deparar com o livro de Juízes. Quem sabe você pode ler o livro de Juízes com isso aqui em mente, entendendo que o povo sempre cai no pecado, Deus levanta uma libertação, mas o povo se esquece, porque qualquer semelhança é mera coincidência. Só que é o seguinte, aqui eu quero que você mude, qualquer semelhança não é mera coincidência. Qualquer semelhança conosco não é mera coincidência. Quem sabe nos livros, nos filmes, eles colocam, é mera coincidência. Aqui não. Deus colocou para que eu e você pudéssemos nos enxergar nele. Por isso que eu vou falar, qualquer semelhança não é mera coincidência. Isso aqui é um reflexo das nossas vidas. E eu quero começar pelo primeiro ponto desse ciclo. Uma geração que se esquece. Uma geração que se esquece. Diz no versículo 10, dá uma olhada no capítulo 2, versículo 10 comigo aqui na tela agora. Fala o seguinte, foi também congregada a seus pais, toda aquela geração, ou seja, uma forma poética de se falar que todo mundo morreu. Foi congregada a seus pais. E outra geração se levantou após eles, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Engraçado que dá uma conotação errada esse não conhecia o Senhor, porque quando você fala não conhecia, é como se você não conhecesse uma pessoa, nunca tinha visto ela, nunca teve contato, e agora eu estou conhecendo. Mas o significado da palavra aqui não é nesse sentido de não conhecer,
porque realmente eles sabiam todas as histórias. Essa geração que tinha se levantado, os filhos dessa geração que tinham se levantado, com certeza conheciam os relatos bíblicos. Eles conheciam as histórias que eles ouviam com seus pais, ou quem sabe com seus avós, da história de um homem chamado Moisés, que foi levantado para entrar na presença de Faraó e declarar que ele devia libertar o povo de Deus para adorar. Ele conhecia as histórias das 10 pragas que Deus levantou para afligir o exército e o povo do Egito, para libertar o seu povo, para adorar o Senhor. Ele conhecia a história de quando aquele povo se deparou com o Mar Vermelho, cercado por grandes montanhas, e por trás vinha um grande exército de Faraó. Eles conheciam a história de quando Deus abriu o Mar Vermelho, aquele povo passou em terra seca. Eles conheciam a história de quando eles olharam para trás e viu aquele Mar Vermelho fechar sobre o povo do Egito. Eles conheciam a história de um povo que foi cuidado no deserto por 40 anos. Que nem as suas sandálias se gastaram, que recebiam um maná dos céus e codornizes dos céus. Eles conheciam as histórias de uma coluna de fogo que os guiava durante o dia, e uma nuvem que os saciava durante o dia, uma coluna de fogo durante a noite. Estou até confundindo as coisas aqui. Eles conheciam a história de um homem chamado Josué, que foi levantado por Deus para trazer libertação para aquele povo e fazer o povo conquistar a terra prometida, quando eles cercaram Jericó, sem levantar a voz ou suas espadas, e aquelas muralhas caíram por terra. Eles conheciam todas essas histórias. Não é por ignorância que eles não conheciam a Deus, mas sim porque eles não levavam em conta essas histórias, e não levavam em conta o Deus em suas vidas. Não era por ignorância, mas era por incredulidade. Então, quando você lê aqui, não conheciam, não é por ignorância dos fatos que tinham acontecido na vida deles, mas porque eles achavam que aquilo não tinha mais significado, não era mais verdade na vida deles. E o versículo continua. O versículo 11 e o versículo 12 diz o seguinte: então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, eram deuses daqueles povos que estavam cercando a vida deles. Deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses. O versículo 17 diz que eles se prostituíram após outros deuses. Deus compara o pecado da prostituição com o pecado de adoração a outros deuses. Assim como uma prostituta vende o seu corpo, vende a sua intimidade para uma outra pessoa, quando nós adoramos um outro Deus, é como se nós estivéssemos nos prostituindo. Foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que havia ao redor deles, e os adoraram, e provocaram o Senhor a ira, porque eles adoraram esses deuses dos povos que eles tinham desobedecido, daqueles povos que estavam ao redor deles, daquele povo que serviria de laço para a vida deles, porque qualquer semelhança não é. Essa mesma sociedade que esse povo vivia, é a mesma sociedade que vivemos hoje, não há diferença nenhuma. Muitas vezes a gente pensa, mas isso é bíblico, isso foi escrito há tantos mil anos atrás, isso é coisa do passado. Não, é a mesma coisa conosco. Nós também vivemos numa sociedade em que estamos cercados de outros povos, de outras religiões, de outros deuses. Quem sabe o nosso Deus não se chama Astarote ou Baal, mas se chama consumo, se chama prazer. Outros nomes que nós damos, mas são deuses com os mesmos poderes de Astarote e Baal, de seduzir o nosso coração. Hoje as pessoas são medidas pelo quê? Pelo relógio que elas têm no pulso, pela roupa que elas possuem, pela marca da roupa que elas possuem, muito detalhe nisso, pelo carro que elas têm quando elas chegam em algum local. É verdade, sejamos honestos, as pessoas são medidas por isso. Existe uma frase muito famosa que nós gastamos o dinheiro que nós não temos, para impressionar pessoas que nós nem conhecemos. É mais ou menos isso que o mundo mede. Quando um repórter vai na casa de uma socialite, ou vai na casa de um cantor famoso, o que aquelas pessoas falam sobre a música delas? Não, isso é a última coisa que está interessada. Eles querem mostrar a casa que eles têm, o carro que eles têm, a boa vida que eles têm. Pouco importa se ele tem uma obra ou uma música de qualidade ou não. O que é fato na sociedade, principalmente na sociedade brasileira que vivemos, é o status, o dinheiro, o quão famoso ele é, o tipo de pessoa que ele tem se relacionado. É a sociedade que nós podemos dizer pluralista. E a primeira característica da sociedade pluralista é essa aqui: não existe uma verdade absoluta. Ninguém é detentor de uma verdade absoluta.
Todo mundo tem que se respeitar, cada um tem sua opinião. Não há nada de errado nisso. O problema é quando nós sabemos qual é a verdade absoluta. Pilatos perguntou para Jesus, o que é a verdade? O que Jesus respondeu? Nada. Ele ficou quieto, porque ele já havia respondido isso com as suas atitudes. Ele haveria de responder isso na cruz. Jesus Cristo certa vez falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Eu sou a personificação da verdade, Jesus estava falando. Mas a sociedade fala, ninguém é detentor da verdade. Mas nós sabemos quem é a personificação da verdade, o nome dele é Jesus. Outra característica dessa sociedade é que nenhuma religião, isso inclui o cristianismo, é detetora da verdade. E aqui eu quero contar uma história de 1779, um conto chamado Natan o Sábio. O autor é Efraim Lesgin, acho que é assim que fala. E nessa história ele está discutindo, Natan, um sábio judeu, e ele está discutindo com outras pessoas sobre qual é a fé verdadeira. Qual é a fé verdadeira? E ele propõe um conto para resolver isso, segundo a mentalidade da sociedade pluralista. E isso influencia muito as nossas vidas até no dia de hoje. Ele começa o conto falando que um homem muito rico, ele tinha um anel, e esse anel era um anel especial, um anel mágico. Só que ele tinha 3 filhos, e perto da sua morte, ele chama os 3 filhos e dedica esse anel para cada um deles, mas de forma individual, sem nenhum saber do outro. E quando ele está chegando à sua morte, ele fala, agora eu me entrei numa enrascada, como é que eu vou dar um anel para 3 filhos? Então ele chama um joalheiro, chama um ourives de qualidade e pede para que esse joalheiro faça a réplica desses anéis. Esse joalheiro demora algumas semanas e traz as 2 réplicas perfeitas, nem mesmo aquele pai, aquele senhor conseguia ver a diferença entre aqueles 3 anéis. Então no seu leito de morte ele chama cada vez um dos filhos e entrega um dos anéis. O outro filho entrega um anel e o terceiro filho ele entrega um anel. E os 3 filhos saem contentes. O pai morre, passado algum tempo, eis que os 3 filhos estão vestindo um anel. E eles começam a discutir entre eles, o meu anel é verdadeiro, o segundo não, o meu é verdadeiro. E o terceiro, não, meu pai me deu um leito de morte, o meu anel é verdadeiro. Então eles chamam um juiz para julgar a causa entre eles. E esse juiz, segundo a sociedade pluralista, ele decide o seguinte, olha, é impossível julgar a causa de vocês, a gente nunca vai saber o que é verdade, qual é o verdadeiro. Então, eu tenho uma sugestão para dar para vocês. Vivam a vida de vocês como se o anel que vocês têm é verdadeiro. Moral da história. As religiões hoje são respeitadas como se elas fossem verdades absolutas. Não existe uma verdade. Essa sociedade não consegue entender que existe uma verdade, existe um caminho, existe só um caminho a Deus, que é Jesus Cristo, e não há mais outros. Essa sociedade crê que todos os caminhos levam a Deus, e isso é uma verdade e uma mentira ao mesmo tempo. É uma mentira porque nós sabemos que por salvação só Jesus, mas para condenação todos os caminhos vão levar para o trono do julgamento naquele dia, todos os caminhos vão levar para Deus. Uns para salvação, se for por meio de Jesus, e os outros para condenação, qualquer outro caminho que se seguir. E essa sociedade julga o seguinte, nem mesmo o cristianismo, ou o islamismo, ou o judaísmo sabe a verdade, cada um na sua, não é esse moto? Cada um na sua. Vamos nos respeitar, cada um tem a sua liberdade religiosa, não vamos trazer isso em discussão. Era como se você e eu estivéssemos num restaurante, eu vou usar uma ilustração de um pastor, amigo meu, lá dos Estados Unidos, que ele me ensinou o seguinte, Emerson, é como se eu estivesse num restaurante, nós estivéssemos almoçando, e você pedisse para ir ao banheiro e eu ficasse sozinho na mesa. E chegasse um garçom e ele ouvisse, na passagem de ir ao banheiro, você ouvisse, olha, o garçom tem um problema comigo. E eu, Emerson, estou indo pro banheiro e passo e o garçom fala, eu vou matar aquele fulano. Eu vou matar, eu não aguento mais aquele cara, eu tenho um problema com ele, eu vou envenenar o café dele. E eu vou ao banheiro e volto desesperado. Gente, como é que eu vou explicar isso para o meu amigo? Eu sei que o garçom vai envenenar ele, o que eu vou fazer? E eu sento na mesa e falo o seguinte, eu tenho uma coisa para te falar. Eu falo, pois diga. O seguinte, o garçom vai te envenenar. Mas, cara, Emerson, você está de brincadeira. Como é que um garçom vai me envenenar? Não, é o seguinte, não beba do café que ele vai trazer. Ele vai trazer um café para cada um aqui. O seu café está envenenado. Ele ia falar assim, Emerson, você está pirado, aconteceu alguma coisa. Como assim envenenado? Você acha? Nem lembro desse garçom, não fiz nada para ele. Não, eu ouvi, ele vai te envenenar com esse café. E ele não dá ouvidos para mim.
e de repente chega o garçom com aqueles 2 cafés e nos serve, e eu sei que o café dele está envenenado, e eu falo, olha, não beba, é sério, eu escutei isso. Ele falou assim, não, mas isso é bobagem, você está pensando o quê? Isso aí não é realidade. Então, ele pega o café na mão e vai beber. O que você faria? Você bateria na mão dele, não é verdade? Pá, derrama aquele café. E o cara ia falar assim, está de brincadeira, meu café, cara. Muitas vezes nós temos que ter atitudes assim. Nós vamos falando de Jesus, mas tem momentos que nós temos que bater na xícara de café. Falar, não, você está indo para o inferno. Isso não é verdadeiro. O que você está vivendo não é verdadeiro. Eu conheço a verdade. A verdade que nos liberta, que é Jesus Cristo. E somente Jesus Cristo traz essa libertação para a nossa vida. Amém, queridos? Aleluia, aleluia. Outra característica dessa sociedade. Jesus é apenas uma das opções, não é a opção, de acordo com a sociedade que é pluralista. É a mesma sociedade que o povo no livro de Juízes estava vivendo. É a mesma sociedade que eu e você vivemos, é a mesma sociedade que os nossos filhos vivem e os nossos netos vão viver. Uma sociedade que está embebida, está imersa na idolatria, na injustiça, na desigualdade e em todas as coisas ruins que eu e você vemos e vivemos. Porque qualquer semelhança não é. Olha só como é que acaba o livro de Juízes. Juízes capítulo 21, versículo 25, aqui na tela. O último versículo desse livro é triste demais, é muito triste. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto, cada um com a sua cabeça, cada um com o seu entendimento. Eles faziam o que bem lhe entendiam, cada um com o seu entendimento. Não seguiam um código de regras, um código de conduta que Deus havia dito para eles. Por isso que o texto diz que outra geração se levantou que não conhecia, não por ignorância, mas que não era relevante os ensinamentos para a vida deles. Não conhecia o Senhor. E eu vou chamar isso de a síndrome da geração dos 3C. Síndrome da geração dos 3C. Quantos aqui já ouviram falar da síndrome da geração dos 3C? Ninguém, né? Eu acabei de inventar. Isso aqui... Eu pedi para o Ozzy, posso? Ele falou que pode, então tá bom. Então, eu achei 3C porque é legal, só por causa disso, tem nada a ver. Só porque era legal, e eu vou explicar por quê. O primeiro C é o seguinte, é a geração comprometida. Essa é a primeira geração. Quem sabe é a geração dos nossos avós, dos nossos pais, uma geração profundamente comprometida com Deus. Uma geração que realmente lia a palavra, vivia os princípios bíblicos, uma geração que era engajada na igreja local, era uma geração que realmente submetia a sua liderança local, a liderança da sua igreja, era uma geração que fazia os cultos domésticos na sua casa, com seus filhos, ao redor da mesa, que os ensinava a dizimar, era uma geração que realmente tinha uma convicção tal do Senhor. Essa geração é capaz de falar o seguinte: se Deus tivesse escrito na Bíblia que Jonas engoliu um grande peixe, eu acreditava. Tal é o comprometimento deles com a palavra de Deus. Mas daí vem a segunda geração, o segundo C, a geração que é complacente. Quem sabe nós conhecemos muitas pessoas que vivem uma geração complacente. É aquela geração que é fruto de uma geração comprometida, mas ela começa a negociar as coisas. Eu vou exemplificar. Hoje eu vou na manifestação, então eu não vou no culto, reverendo Osni, já vou estar lá fazendo, eu não vou, hoje eu vou abrir mão, estou muito cansado. Hoje eu não vou orar, porque eu já orei tanto essa semana, nossa, o pastor falou para a gente orar, a gente orou quase o culto inteiro esse final de semana, já orei pela semana. Você tem filhos adolescentes, vai ter um acampamento de adolescentes na igreja. Em vez de você enviá-lo, comprar a inscrição, pagar a inscrição e falar, filho, você vai tal dia, vai ser uma bênção para você. Não, você fala assim, filho, vem cá, quero ter uma conversa com você, filho de 12, 13 anos. Filho, você quer ir no acampamento? O filho fala assim, não, quero não. Então tá, tudo bem, filho, fica tranquilo, complacente. O que você vai fazer? Mãe, eu não quero ir lá. Tá. Vai jogando, vai deixando as pessoas escolherem, não vai guiando mais a sua vida. Você pensa o seguinte, para que culto doméstico? Para que reunir os filhos e orar e ler a Bíblia? Que coisa mais cafona. Vou fazer o seguinte, eu vou colocar os meus filhos no colégio cristão, vou levar os meus filhos na igreja no final de semana e vou terceirizar o ensino cristão deles. Para que eu me envolver com isso? Tem tanta coisa para fazer, eu tenho uma carreira para seguir,
eu tenho estudos para fazer, eu tenho trabalho para fazer. E começa a ser complacente. Mas as coisas podem piorar. E daí vem o terceiro C. É a geração corrompida. É uma geração que se levantou após outra geração e que não conhece o Senhor. Essa geração conhece os fatos bíblicos. Fatalmente, essa geração complacente, uma ou outra vez, contou as histórias da Bíblia. Ela foi inundada pelas histórias da Bíblia na igreja ou na célula infantil. Ela ouve as histórias. Mas aquelas histórias, aquele Deus, é um Deus do passado. Não se conectou com elas, porque ela não viu isso se conectar na vida dos seus pais, dos seus avós. E ela se levanta uma geração corrompida. Uma geração comprometida com Deus e com a igreja local, uma geração que se levanta complacente, que já não é tão comprometida, abre mão em vários aspectos, infelizmente vai gerar uma geração corrompida, em que filhos e filhas nem mais dão importância a Deus, muito menos participam de uma igreja. Sabe o que acontece? Essas pessoas começam a ligar para a igreja. Quem que é o líder dos jovens aí? Quem que é o líder dos jovens? Deixa eu falar com ele, pelo amor de Deus. Vai atrás do meu filho, vai atrás do meu filho. Porque ele está numa geração corrompida. Quem sabe alguns, eu não quero acusar ninguém, quem sabe alguns foram complacentes. Eu tenho um filho de 7 anos e minha esposa está grávida. Eu peço misericórdia a Deus para guiar os meus filhos, para educar os meus filhos, numa sociedade tão difícil como essa. Nós temos que dobrar os nossos joelhos e falar: Deus, eu não sei criar os meus filhos, eu preciso de Ti, Deus, eles são Teus, misericórdia, Deus. Que eu realmente passe para o meu filho Gabriel amar a igreja. E não estou falando de 4 paredes, amar a igreja de Jesus Cristo com todo o seu coração, entender a palavra de Deus não como um livro de história antigo, mas como um livro atual, que faz diferença nas nossas vidas hoje. Que eu, nos tempos de crise, possa passar mensagens para eles verdadeiras. Como é que está a nossa criação da próxima geração? Mas eu não tenho filhos, mas você tem uma célula. Você é um líder de célula, você tem uma geração que você tem pregado a palavra ali. Será que você está sendo complacente ou está sendo totalmente comprometido? Deus pode restaurar isso tudo. Deus pode mudar tudo essa história, toda essa história. Ali no texto diz que outra geração se levantou que não conhecia Deus, mas eu sei que Deus pode reverter e cortar esse processo. Mas o texto volta para o ciclo, e eu quero voltar aqui para aquela imagem do ciclo. Nós falamos sobre uma geração que se esquece, agora vem a opressão dos inimigos. Deus falou: vocês não tiraram um povo estranho do meio de vocês, eu vou deixá-los como laço na vida de vocês. Então o povo levanta e oprime, os inimigos oprimem aquele povo. E o que acontece com resposta a isso? O que o povo faz na opressão, no problema? Quando o problema se levanta, ele vem e clama ao Senhor. Antes, não, eu estou errando, né? Obrigado, pode passar. A opressão dos inimigos, tem que falar uma coisa aqui. Na opressão, o que a gente faz? A gente faz o seguinte, seguinte pergunta: como um Deus que diz que me ama, permite que eu passe por situações tão difíceis da minha vida? Mas por que Deus permitiu aquela opressão dos inimigos? Por que Deus permite esse problema na minha vida? Pois como que Deus permite isso? E eu poderia fazer o seguinte: pensar na resposta que Jesus poderia nos dar, analisando os textos bíblicos. Jesus poderia responder da seguinte forma essa pergunta. Ele falaria o seguinte: eu com certeza eu permito que pessoas que eu amo passem por dificuldades. Eu permito que elas passem por dificuldades. A fim do quê? De cumprir, vamos dizer comigo, o meu propósito em suas vidas. Toda dificuldade da nossa vida não é à toa, todo vale não é apenas para você queimar a nuca, não, querido. Deus quer te ensinar alguma coisa. O texto de Hebreus 12 fala que o Pai, Deus, corrige o seu filho porque Ele o ama. Eu tenho certeza que todo pai e mãe sabe que a correção dói mais na gente do que no filho, não é verdade? A gente bate e fala: mas que dor no coração, mas a gente sabe que é o bem para eles. Deus permite que algumas coisas aconteçam na nossa vida, não porque Ele gera isso, Ele permite algo que você plantou, você vai colher, quem sabe alguns abacaxis na vida, para que eu e você possamos sair melhores, para que Ele realmente cumpra os propósitos dEle na nossa vida. A opressão dos inimigos. Mas continuando no ciclo, depois da opressão vem o clamor que o povo levanta. O povo começa em arrependimento a levantar um clamor: Deus tem misericórdia de nós. Nós estamos cercados pelos inimigos, nós precisamos da sua ajuda. E Deus faz o quê? Ele ouve o nosso clamor. Ele levanta juízes.
Ele levanta um homem ou uma mulher, como eu já disse, alguns exemplos, Débora, Eude, Gideão, Sansão, entre outros que você pode ver no livro de Juízes, homens e mulheres representantes dele no meio do povo para julgar, mas para também trazer libertação. Que acontece um grande período de paz, um grande, e que eu já disse, que excede em muito o período de opressão. Você pode ver texto bíblico em Juízes, toda vez que Deus levantava um juiz, aquele período de paz era bem imenso, bem maior do que o período de opressão que eles estavam vivendo, para mostrar que Deus tem muito mais para nos dar do que o inimigo pode roubar, muito mais. Mas como todo ser humano, homem e mulher, finito, vinha a morte do juiz, o juiz morria, e todo o ciclo se reiniciava, novamente. Presta atenção no versículo 19 comigo. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, reincidiam e se tornavam piores do que seus pais, seguindo após outros deuses, servindo-os e o adorando. Nada deixavam das suas obras, nem da obstinação dos seus caminhos. Com a morte daquele juiz, aquela geração se via pior, e o ciclo se reiniciava, porque qualquer semelhança não é mera coincidência. A pergunta que fica para mim e para você é o seguinte: como então que podemos ser livres do ciclo dos juízes? Como que eu e você podemos ser livres disso? Nós precisamos, a resposta é clara, nós precisamos de um juiz, um perfeito juiz. Nós precisamos de um homem que seja perfeito, um homem que seja invencível, de um homem que vença a morte. E detalhe, nós não vamos encontrar este juiz, este homem, aqui no livro dos Juízes. Mas ele vai vir anos mais tarde. Um homem que venceu a morte, que eu quero que você e eu falemos o nome dele juntos, que é o nome de Jesus. Esse é o nome, esse é o perfeito juiz. Um juiz que venceu a morte. Um juiz, nós precisamos de alguém maior que esse juiz, alguém com uma missão muito mais sublime do que julgar. Alguém que veio com a missão de salvar. Um juiz que veio para salvar. E é isso que eu quero colocar aqui na tela para você. Próximo slide, por gentileza. Próximo mais uma vez. João 3,17 fala: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para aqui, mas para que o mundo fosse salvo. Não para que julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Esse é o nosso juiz. É em Jesus Cristo que nós vemos esse ciclo do pecado, do esquecimento de Deus, da opressão do inimigo, dos nossos problemas sobre as nossas vidas quebrado e anulado. Em Jesus, é somente nele, não é pelo esforço humano. E o livro de Juízes mostra esses homens e mulheres que apontavam para alguém que viria, que era maior. Gideão não pôde fazer isso, apesar dos anos que ele deu de paz, e ele foi incapaz de gerar paz eterna. Sansão não pôde defender o povo eternamente, é somente Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo, nosso perfeito juiz, que não veio julgar, veio salvar. Lendo a respeito do Império Romano, achei uma coisa muito interessante. O exército romano, antes de invadir algum território, ele dava oportunidade para aquele povo, aquele outro exército inimigo, se render ao Império Romano. O que eles faziam? Eles estendiam uma bandeira branca e falavam: 2 ou 3 dias nós vamos deixar essa bandeira branca estendida, para que você, inimigo, para você, povo que nós vamos conquistar, se rendam pacificamente e nós vamos poupar as suas vidas. Como recompensa, nós vamos poupar as suas vidas. 2 ou 3 dias. Passavam-se aqueles 2, 3 dias, eles trocavam aquela bandeira branca por uma bandeira vermelha. E daí o tempo de rendição se acabava. Daí o tempo de poupar vidas se acabava. E o exército romano, o Império Romano invadia e matava a todos. Jesus Cristo está fazendo isso. Jesus Cristo estende uma bandeira branca e fala: renda-se a mim, renda-se a mim. Diferentemente do exército romano, eu não quero torná-los escravos, mas eu quero torná-los filhos e filhas de Deus. Se rendam a mim, é Jesus Cristo chamando. Se renda a mim. Quem sabe você que está aqui nessa noite, que não é cristão, quem sabe você está assistindo pela internet ou assistindo pela televisão, quem sabe está no momento de você se render a Jesus Cristo. Jesus Cristo tem estendido essa bandeira branca e fala: se renda a mim, descanse em mim, eu sou o perfeito juiz. Eu posso quebrar esse ciclo na sua vida.
Mas a palavra do Senhor diz que Jesus Cristo vai voltar. Ele vai voltar. E quando Ele voltar, Ele vai trocar a bandeira branca por uma grande bandeira vermelha. E daí sim, não haverá mais tempo. Ele vai voltar como juiz. Ele não vai voltar para dar salvação, mas Ele vai voltar para fazer justiça, a justiça de Deus. E Ele vai vir para trazer julgamento sobre o povo. Por isso que a palavra do Senhor diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar. Buscai o Senhor porque Ele está perto. A bandeira branca está estiada, mas chegará um momento em que a bandeira branca será trocada. E Ele não vai trazer salvação. Ele vai trazer julgamento, justiça. Mas louvado seja Deus, que a bandeira branca continue estendida. Continue estendida e Jesus Cristo falando: venha, se renda a mim, se renda a mim, se renda. Eu posso quebrar esse ciclo na sua vida. Eu posso tornar essa geração complacente uma geração comprometida. Eu posso restaurar o coração daquelas pessoas que estão dentro da geração corrompida. Eu posso alcançar o seu filho, sua filha, ainda dá tempo. Se renda a mim, se renda a mim, se renda. Diga: eu preciso de Ti, Jesus, eu preciso desse perfeito juiz, eu preciso de alguém que cuide da minha vida, eu não quero entrar nesse ciclo vicioso do pecado, Senhor, eu quero ser liberto disso, mas eu só serei liberto em Jesus Cristo, somente nele, somente em Jesus Cristo, o meu perfeito juiz. Eu quero convidar todos a fechar os seus olhos, eu quero dar a oportunidade para você que está aqui nessa noite, todos de olhos fechados, para você que quer se render a Jesus Cristo. Quem sabe você está aqui e quer fazer esse compromisso com Deus, entregar a sua vida a Deus inteiramente. É um processo, querido. Não existe uma oração mágica, não existe um momento mágico, não existe algo que você sentiu, um arrepio, não. É uma decisão sua, do seu coração, de abandonar a velha vida e tomar uma vida nova em Jesus Cristo. Quem sabe você está aqui nessa condição, que quer se render a Jesus Cristo, você nunca fez isso. Eu quero dar a oportunidade para você que está aqui. Erga uma das suas mãos, diga: eu quero Jesus Cristo na minha vida, mas erga bem alto. Faça esse propósito com Deus bem alto. Isso, amém, amém. Erga sua mão, querido. Ninguém está olhando, só Deus, só Deus. Aleluia, amém, amém, amém. Glória a Deus. Lá na galeria, aleluia, aleluia, aleluia. Você pode abaixar suas mãos. Eu quero agora dar a oportunidade para você, quem sabe está vivendo uma geração complacente, você está reconhecendo isso. Quem sabe Deus está colocando um peso no seu coração, pela sua descendência, pelos seus filhos. Quem sabe seus filhos são pequenos ainda e você ainda não teve essa capacidade de passar Jesus Cristo para a vida deles. Eu quero que também você levante suas mãos, todos de olhos fechados. Levante suas mãos e fala assim: Deus me capacita. Quando você estiver levantando as mãos, você vai estar falando assim: Deus me capacita, como pai, como mãe, como avô, Deus me capacita a isso. Eu quero passar para os meus filhos essa realidade que eu tenho vivido. Jesus Cristo é Senhor. Aleluia, aleluia. Você pode baixar suas mãos. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado pela libertação que nós temos. Obrigado pelo perfeito juiz que nós temos em Jesus Cristo, que não veio julgar, mas veio para nos salvar. Aleluia. Obrigado porque a bandeira branca de Jesus Cristo está estendida e a oportunidade de livremente nos rendermos ao teu chamado. Obrigado, Senhor, porque em Cristo Jesus nós temos esse ciclo vicioso do pecado em nossas vidas quebrado, anulado. Obrigado porque mesmo que sejamos uma geração complacente, o Senhor nos chama hoje para nos comprometermos inteiramente contigo, para chamar a nossa descendência, a nossa futura descendência, a proclamar o teu nome, a ter um compromisso com a tua palavra, a te seguir, não importa as circunstâncias, um compromisso com a igreja local, um compromisso com a visão dessa igreja. Deus, obrigado porque o Senhor tem nos dado essa oportunidade nessa noite, e nós nos rendemos inteiramente a Jesus Cristo. Oh Pai, louvado seja o teu nome, glorificado seja Jesus Cristo, o perfeito juiz. Oramos no nome de Jesus. Amém, amém, amém.